Conmebol impõe multa milionária ao Atlético. Vamos falar sobre isso e também o Vasco que declarou guerra no jogo de hoje aí contra o Galo. Meu nome é Caio, você está no canal Apaixonados pelo Galo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos falar um pouco então desse jogo de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Antes eu gostaria de contar encarecidamente com o seu like, com o seu compartilhamento e o seu comentário para você, para eu ficar sabendo da sua opinião também, beleza? Eu gosto bastante de ler a opinião aí dos torcedores do Galão, da Massa. Então, bora começar o vídeo, bora falar um pouco aí sobre essa questão do Vasco e do Atlético. Vamos trazer aqui possíveis escalações também dos dois clubes, né? Eu vou puxar aqui para a gente poder dar uma olhada nas possíveis escalações dos dois clubes para o jogo de hoje, dos dois times. Lembrando que o Galo tem a volta do Arana e também o Rubens viajou junto com a delegação, né? Então, vou dar uma olhada aqui rapidinho. Antes, falar um pouco desse jogo aí do Atlético contra o Vasco, né? O Galo ele vai ter um jogo muito duro, um jogo muito difícil aí no dia de hoje, às 6h30 da tarde. E o Atlético precisa jogar, encarar o jogo como o jogo tem que ser encarado, né? Como uma guerra. O Vasco declarou guerra ao Atlético e o Atlético vai ter que encarar esse jogo como uma guerra também. O Lianco falou na entrevista que ele deu ontem sobre ser guerra para todo mundo, né? Então, pelo menos o Lianco a gente já vê esse espírito também e tomara que isso ecoe nos outros jogadores do elenco para que todos entrem em campo também com sangue nos olhos para poder a gente fazer um jogo de igual para igual com o Vasco. Por quê? O Vasco vier com essa vontade que eles estão pregando, que eles estão falando, vai ser um jogo muito complicado, quiçá o mais complicado da temporada, se eles vierem com essa vontade toda que eles estão passando aí para os torcedores e para as grandes mídias. Então o Atlético precisa muito ter esse espírito de guerra também, né, contra a equipe do Vasco da Gama, para que a gente possa sair vitorioso mais uma vez, ou pelo menos conseguir um empate, né? Mas a gente não pode sentar na vantagem, né? Porque o time do Vasco tem o Verratti, que é muito perigoso, né? Tem o Coutinho, que joga barbaridade, né? Não pode dar espaço, né? O mínimo de espaço que ele teve aquele dia lá, né? No primeiro jogo da semifinal, ele fez o gol, né? Então o Atlético precisa muito desse espírito também de guerra para poder ganhar do Vasco hoje lá em São Januário. O gramado não vai atrapalhar se o Atlético tiver com vontade, com gana, né, para poder vencer o jogo. O gramado é só mais um detalhe. A gente já jogou em gramados muito ruins, né? Vai ser ruim para os dois lados, obviamente. Obviamente o Vasco tem uma ligeira vantagem por já conhecer a grama, por já conhecer o estádio, ter treinado lá já. E, igual eu disse no vídeo de ontem, o Vasco tem um time menos técnico do que o time do Atlético. Então, facilita uma bola cruzada na área, a grama alta, né? Quem joga futebol sabe, porque você consegue pegar melhor por baixo da bola. Então facilita uma bola alçada na área, que é o que o Vasco, eu creio que o Vasco vai tentar ali para poder tentar fazer um gol ali no Atlético, né? E o Atlético sai um pouco prejudicado por ter que trabalhar a bola no chão, né? O Atlético é um time que trabalha muito a bola pelo gramado. Então vamos dar uma olhada aqui também nas prováveis escalações de Atlético e Vasco, para a gente já passar a régua nesse assunto e falar aqui sobre o próximo assunto do vídeo. Vamos passar a régua aqui nesse assunto de Vasco e Atlético, já está na tela para vocês acompanharem comigo também. A possível escalação do Vasco, que deve ter Léo Jardim, ótimo goleiro, Paulo Henrique na lateral direita, deve ter
o João Vitor como primeiro zagueiro e o Maicon ali sendo o jogador que sai um pouco mais. Lucas Piton na esquerda, Matheus Carvalho e Hugo Moura são as duplas de volante. O Felipe Coutinho juntamente ali com o Puma Rodrigues e o Emerson Rodrigues na armação do jogo ali, a linha de 3 meias, e o Verrete é o atacante centralizado. Estão fora do Vasco o Adson, o Estrella, o David, né, no departamento médico, os três, o Paulinho na reta final de condicionamento físico e o Vitor Luiz, que sentiu um desconforto muscular, que a gente até trouxe a informação de que ele não iria para o jogo de hoje. Os pendurados são o João Vitor, o Sforza e o Matheus Cocão e o Verrete. Então, em caso de uma passagem do Vasco para a final, se um desses tomarem amarelo, não disputam o primeiro jogo da decisão, mas vai dar Galo, né? Tomara que dê Galo mesmo. Vamos lá pro Atlético, a provável escalação do Galão da Massa deve ter Everson, Lianco, Batalha e Júnior Alonso, né? Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana e o Gustavo Scarpa, com o Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Essa é a provável escalação do GE. Eu não acho que o Milito vai entrar com o Igor Gomes, tá? Então eu apostaria aqui no Alisson ou de repente até o Palácios, já que a gente não tem o Daverson, que já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá. Então eu aqui colocaria o Alisson, tá? Eu traria o Scarpa para o meio campo, que ele já jogou nessa função, e jogaria o Alisson aqui na ponta direita, né? Mas também ele pode, eu creio que ele vai de Palácios, tá? Creio que ele vai de Palácios. Sem o Bernard e sem o Daverson, creio que ele vai de Palácios. Quem está fora? Zaratio, Cadu e Bernard, os três lesionados ali no departamento médico, e os pendurados são Júnior Alonso e o Lianco. Sempre o Lianco, né? A arbitragem é o Ramon Abate Abel, né? O árbitro. O assistente é o Bruno Rafael Pires e o 2 é o Bruno Bosquilha, bem grande conhecido nosso aí. Grande Bruno Bosquilha. E o VAR fica a cargo aí do Rodolfo Toschi Marques, também um árbitro bem conhecido aí da galera. Então é basicamente isso, essas são as prováveis escalações dos dois clubes, né? Dos dois times. E agora vamos para a próxima informação, o próximo assunto do vídeo de hoje. O Atlético foi multado, né, pela Conmebol por uso de sinalizadores. O Atlético, vou pôr na tela para vocês acompanharem, não estava na tela, aqui ó, aqui na tela para vocês acompanharem comigo. O Atlético é multado em valor milionário pela Conmebol, entenda. Atitude de torcedores nas arquibancadas da Arena MRV em jogos da Libertadores motivaram multa milionária da Conmebol ao Atlético. O uso de sinalizadores aí, né? O Atlético foi multado em valor milionário pela Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano. O Galo terá que pagar 180 mil dólares, valor pouco superior a 1 milhão na cotação atual, em virtude de infrações cometidas por torcedores na Arena MRV em Belo Horizonte. Serão exatos 80 mil dólares, que dá em torno de 455,5 mil reais, pelo uso de sinalizadores nas arquibancadas dos últimos compromissos pela Libertadores na Arena MRV, além de 100 mil dólares, cerca de 569 mil, por cânticos homofóbicos. Tá aí, é complicado, né? Os valores são descontados da premiação final do Atlético na Libertadores. Até o momento, o clube mineiro soma 9,9 milhões de dólares, cerca de 56 milhões de reais em recompensa pelo desempenho esportivo no principal torneio do continente. Tá aí, rapaziada, é complicado, né? O torcedor sabe que não pode levar sinalizador, sabe que não pode fazer cantos homofóbicos ali, né, na arquibancada, e continuam fazendo, né? Infelizmente, isso acarreta em punições para o Atlético. A gente tem que ter a consciência, o torcedor tem que se conscientizar quando vai no estádio. A torcida paga o ingresso e ela pode fazer, né, fazer a maioria das coisas lá dentro. Só que dentro da lei, né? Dentro das regras das competições. Você pode xingar jogador, ficar bravo, ficar estressado, pode vaiar o time, você tem direito de tudo. Mas não tem o direito de levar sinalizador,
de estar fazendo cânticos homofóbicos ali, né? O Atlético que paga o pato. O Atlético que, no final das contas, é punido. Pode ser punido com mandos de campo, pode ser punido aí com multa, igual está sendo punido pela Conmebol. E se continuar se agravando ali, né, continuar se repetindo, na verdade, jogo após jogo, o Atlético pode ser até banido das competições. Então a gente tem que ter a consciência de que o Atlético o Atlético não joga sozinho, né? Nós somos essenciais para poder apoiar o time ali e levar o time à vitória, certo? Mas o Atlético também precisa da gente quando para a gente agir certo pelo certo. O Atlético não pode ser punido porque a gente está infringindo regras. Eu me coloco no meio porque eu faço parte da torcida do Atlético. Não que eu leve sinalizadores, não que eu faça o que a maioria está fazendo, né? Mas eu me incluo no meio porque eu sou torcedor do Atlético. Então estamos todo mundo no mesmo barco, né? Quando fala torcida do Atlético, engloba todo mundo. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que pensar, antes de ir para o estádio, que a gente pode prejudicar o Galo. Seja jogando um copo no estádio, dentro do campo, seja jogando qualquer objeto ali, né? Seja fazendo cântico homofóbico, seja levando sinalizador, né? Enfim, tem várias opções que a gente pode prejudicar o Atlético, né? A gente ajuda muito, né? Muitas vitórias do Galo pela torcida, mas a gente tem que ter a consciência também de que a gente pode atrapalhar o clube em determinada situação e às vezes uma situação irreversível, como de repente o clube pegar uma punição ali e ser até excluído da competição. Então a gente tem que ter essa consciência. Então, gente, o Atlético passando para a final da Libertadores, né, a final vai ser lá na Argentina, né, se o Galo passar, com fé em Deus vai passar, tomara que a gente consiga chegar a essa final tão esperada, né? Não levem sinalizadores. O Atlético, no jogo contra o River, não levem sinalizadores. Vamos respeitar, vamos. Se a gente não tá nem aí pra Conmebol, se a gente não tá nem aí pra CBF, vamos fazer isso pelo Atlético. Vamos fazer isso por esse clube. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe sua opinião aí nos comentários. Um forte abraço. Cuidem-se. Fiquem com Deus. A qualquer momento eu volto com mais informações do Clube Atlético Mineiro. Um abraço. Tchau.